Antes de mais, muito boa tarde. Gostaria de agradecer também o convite que tivemos. Entretanto, vou tentar estreitar a apresentação. Isto é uma temática totalmente nova. Quando começamos com esta dinâmica de discussão, nós que estamos fora também desta componente, quando vamos introduzir este tema, acho que ainda vai criar outra componente, que é um bocado a questão dos financiamentos e a questão das dinâmicas de projetos que tocam um bocado nestes pontos todos, e toca na questão se vemos isto como Portugal, se vemos isto como União Europeia, se vemos isto quase como a nível mundial, sendo que há países que estão a trabalhar nisto já há alguns anos. Os exemplos são o caso dos projetos que nos apresentaram de manhã, são iniciativas europeias que já veem isto já há algum tempo, já têm agendas estratégicas, existem planos, conseguem bem ou às vezes mais bem ou mal, em alguns pontos, tocar na componente de colaboração envolvendo os diferentes stakeholders. E é aqui que entra um bocado a nossa área de intervenção, que é o desenho de projetos de inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico em cooperação, envolvendo os diferentes atores da cadeia de valor, quem fornece tecnologia, quem adquire tecnologia, as universidades e toda essa componente. E na parte principal, que é a questão também aqui foi tocada, é na questão do suporte de financiamento ao desenvolvimento, que está estruturado na componente programas, neste caso, a nível nacional, programas de fundos estruturais, a nível europeu, programas quadro de desenvolvimento colaborativo, que em alguns casos é viável que algumas empresas que estejam aqui possam colaborar com outras organizações a desenvolver tecnologias, envolver os hotéis, envolver essa componente. Claro que isto é um mar também de oportunidades, um mar ou quase um labirinto de programas, de regras, de especificidades que nos obrigava quase a estar focado dia a dia, mas no fundo vem aí um conjunto de oportunidades. O turismo entra também nas agendas para 2014-2020, nomeadamente dentro de um programa específico, o turismo como um todo e também as PMEs de desenvolvimento, que aqui estamos a falar de empresas de tecnologias de informação e não propriamente empresas de turismo, a não ser quem absorve, neste caso, as ferramentas, mas isto está previsto todo o envolvimento nesta componente. E, por sua vez, a articulação com programas nacionais, ou seja, tocamos noutra esfera que não o cliente final, em que existem financiamentos, existem grandes oportunidades que têm que ser medidas. Antigamente, ou seja, nos programas anteriores era financiamento a fundo perdido e as empresas no início, Portugal, quando entrou nos programas quadro, até era um país bastante atrativo, porque era o efeito de novidade, e agora isto passou um bocado para a questão dos países da Europa de Leste, também se verificou esta diferença. Entrávamos nos projetos por entrar e não fazíamos dos projetos posicionamento estratégico. Nesse sentido, sendo breve, e só para dizer onde é que estamos, e antes de falar do Horizonte 2020, há aqui já uma oportunidade que está em cima da mesa. Muitos dos conceitos que vocês falaram estão expressos nos planos de trabalho e nas chamadas que estão a abrir. E vão abrir daqui a 8 dias, na área de tecnologias de informação, em diversas áreas, em que a Comissão Europeia não define o que é que quer o turismo, define na componente tecnológica de cooperação. Ou seja, buzzwords que terão que ser representadas, neste caso, por ações concretas, tecnologia concreta e efeito, impacto para a União Europeia. Portanto, aqui também pusemos o desafio, na altura, já há alguns meses atrás, também ao setor do turismo, para vermos como é que poderíamos cooperar na ligação ao 7º Programa Quadro para o setor do turismo. E agora percebo um bocado também a dificuldade desta articulação, mas vejo que há uma oportunidade que está aqui presente, que é, existe um pensamento, toda a gente tem a sua visão, o seu enquadramento, mas isto pode levar, nesse sentido, ao estabelecimento de projetos colaborativos, alguns próximos de mercado, outros próximos, não tão próximos do mercado, mas na área da fronteira da investigação. Claro que existirão empresas que se possam posicionar aí, outras que não, mas no fundo está aberto e vai abrir agora um conjunto de programas. Algumas das organizações que estão aqui representadas já trabalham nesta componente, têm estruturas internas, outras não, outras participam por efeito rede e fornecedores ou parceiros, outros têm serviços especializados. E atualmente estamos num paradigma, ou seja, estamos a terminar um ciclo, sendo que esta é a última chamada de 10 dos 10 temas principais da União Europeia, sendo que se foca um deles a parte de tecnologias de informação, e poderíamos estar aqui a alargar. Existe um efeito, e quando falamos isto da evolução, a questão dos clusters apareceu também da transição do 6º para o 7º Programa Quadro. As coisas não acontecem por acaso, ou seja, a União Europeia define estratégias a longo prazo. Já existe um plano 2020, 2050, tanto para a área de investigação, tanto para a área
do que é que são as grandes problemáticas europeias, e sabemos, algumas temos-as intuitivamente, que é a questão do emprego, a questão da mudança de paradigma também da própria economia. Isso é estudado, no fundo, a União Europeia definiu algumas metas e põe à disponibilização, neste caso, de parceiros ou organizações, quer sejam universidades, quer sejam reguladores, que também entram nesta componente, e empresas, o atingir dessas metas. Portanto, aqui já entramos numa esfera não de cliente final, não de cliente intermédio, mas numa componente de colaboração de investigação a nível internacional e, neste caso, a nível europeu. Isto vai nos permitir, eu não estou dentro da área de turismo, mas no fundo articularmos já com parceiros internacionais, uns que estão mais dentro da área e têm escala, outros que estão a começar, mas têm ideias disruptivas que podem mudar o contexto, e falaram-se agora de alguns conceitos que também podem aderir a estas componentes. Portanto, temos aqui um conjunto de oportunidades. A questão dos clusters foi um bocado alargada. A Espanha começou mais cedo que nós. No caso português temos um conjunto de clusters, quer seja o habitat sustentável, quer seja a parte do turismo, quer seja a parte de nanomateriais. Isto está tudo implicado, porque se formos a ver a questão da construção, tem ligação à questão dos preços e, por sua vez, tem ligação à parte energética. Se virmos isto como um todo e como a nível político, isto está tudo associado. Claro que isto é um mar de oportunidades. Não vou estar a focar, porque seria um bocado demasiado duro aqui a ver, mas no fundo existem oportunidades no âmbito do programa de cooperação. Qualquer empresa que está aqui, desde que se coadune com a área de intervenção da Comissão Europeia, se associe a 10 organizações, que esse também é um ponto difícil às vezes de ultrapassar, realizando um projeto de investigação colaborativa na componente mais amontante, na área de investigação e desenvolvimento, utilizando recursos internos, poderá beneficiar de um projeto. Ou seja, existem projetos na casa dos 10 milhões de euros, grandes IPs, não parecem os adequados para Portugal nesta fase. Existem empresas que o conseguem, mas estão bem posicionadas, participam nas plataformas tecnológicas. Isto depois é um labirinto e é outra área fora do âmbito do turismo, mas existem oportunidades concretas na área do programa de cooperação. O programa, para além da fronteira de investigação, acho que não se justificaria aqui nesta componente. O programa de pessoas foca muito a questão da investigação, mas cada vez mais, e nós promovemos projetos, ou seja, estamos a falar, redes de sensores sem fios, por exemplo, estamos a colaborar com a Coreia, que está um bocado à nossa frente nesta componente pelo próprio sistema, mas que pode ser aplicado a outra área. Ou seja, poderemos enquadrar isto dentro da nossa atividade. Claro que temos que ver qual o nosso posicionamento, qual a nossa realidade, e perceber este labirinto de oportunidades. A nível do 7º Programa Quadro, e para tentar ser um bocado rápido, porque isto é difícil ser rápido, está a acabar um ciclo, existiu uma dotação de 52 mil milhões de euros para esta componente, dividida em 2 programas, que poderia pôr aqui mais e muito confusos também, e esse também é um dos pontos muito confusos para as empresas. Ou seja, as próprias empresas estão focadas na operação, não têm recursos internos. Por um lado, os programas cada vez são mais competitivos, por outro lado, a informação sai todos os dias, precisamos de rede internacional. Essa rede não é de mercado, é rede de investigação, não é a nossa esfera de ação. Ou seja, existem vários bloqueios, e nesse âmbito verificou-se uma transição do 6º para o 7º positiva, ou seja, 2007, 2013 neste caso, e para no 8º Programa Quadro, intitulado Horizonte 2020, parece-nos que vai no sentido certo de facilitar o acesso, neste caso, de fundos à componente das PMEs, mesmo à componente das universidades, desburocratizando o sistema. E já vamos ver um bocadinho à frente, mas eu vou disponibilizar também a apresentação, desburocratizando um bocado a componente. Ou seja, aqui existiu uma dotação orçamental, quase duplicou, neste caso o Parlamento Europeu sugeriu, ou a primeira proposta foi de 100 mil milhões de euros, ou seja, e depois vamos ver como é que isto está desdobrado, muito rapidamente. Está em discussão 87 mil milhões de euros, aproximadamente, dividido por várias iniciativas, entre as quais algumas se coadunam com os nossos objetivos, coadunam-se com as nossas realidades. Umas estão mais ao nosso alcance, outras não, mas parece-nos, e entrando na esfera também desta componente que estão a mencionar aqui, também a transição vai nesse sentido, deixou, além da componente que até então era investigação e desenvolvimento tecnológico, posto aqui uma componente que vai dar toda a orientação ao programa, que é a inovação.
Não basta fazer tecnologia, não basta, ou seja, ter o conceito, avançar a tecnologia ou mesmo ter alguma tecnologia aplicada, teremos que ter produtos e neste caso, teremos que nos orientar ao cliente final. E a questão da inovação é a materialização de tudo isto e, portanto, vão existir instrumentos mais ágeis também para essa componente. Esta é a grande diferença dos programas anteriores para até então. Até ao momento, também os objetivos a nível europeu era reforçar o investimento em investigação e desenvolvimento, portanto, nos programas iniciais, obviamente, começou a injetar mais dinheiro para a componente universitária e académica, para evoluir, e durante alguns anos verificamos que agora existem mais doutorados, mais mestrados, as pessoas já começam a colaborar. Nos fundos estruturais começou-se a ver enquadramento dessas pessoas nas empresas, criaram-se depois unidades de investigação interna das empresas e transferência de tecnologia, portanto, a orientação era assim. Neste momento verificou-se uma transição a nível mesmo mundial. Investigamos muito, mas concretizamos pouco. E esse é um dos pontos, e o paradigma vai para a componente de inovação, que é a materialização, a questão de demonstração de tecnologia, estabelecimento de pilotos e a questão da interoperabilidade que entra nessa componente, que é na ótica de scale-up de projetos, e a questão do quase a entrada prévia no mercado. Nós já trabalhamos na componente da interoperabilidade, não na área interventiva como a vossa, trabalhamos mais em estudar em rede, e neste caso na ótica destes programas. Acabamos um projeto há pouco tempo na área automóvel, é um setor mais simples por um fator que existe, a dinâmica de compra e encomenda, apesar que os sistemas também são grandes e são diferentes standards. Estamos a iniciar atualmente em 2012 na área agroalimentar, envolve Portugal e envolve mais 13 países também. É um setor que ganhamos uma tender para esta área, algo que eu não domino, mas temos um conjunto de colegas que estão a intervir aí. Somos uma pequena peça, e este é um ponto importante, ninguém faz um projeto europeu sozinho, é investigação colaborativa, cada um dá o seu contributo, quer seja em redes, quer seja em standards, quer seja em análise dos clientes finais, e atualmente, tendo um tónus mais na questão da divulgação, disseminação de resultados e exploração de resultados, ou seja, a transformação disto em verba para as empresas, para dependerem menos desta componente, portanto, vão cobrir toda a componente da ideia ao mercado, salvaguardando sempre a investigação fronteira, sem dúvida, e pondo aqui uma componente completamente nova também, que é a parte do crescimento sustentável, a parte de inclusão, ou seja, existem bandeiras que nós queremos chegar a 2050. Se as soubermos quais são, se percebermos, existe N informação sobre mais variadas áreas de tecnologia, algumas das quais ainda nem estamos a ver agora. Existem documentos feitos, existe material, existe algum desperdício na investigação porque não é passada a todos. A União Europeia pôs uma bandeira sobre ela própria e lançou uma iniciativa que é, neste caso, a União de Inovação. Portanto, todo o standard vai ser mudado e acho que abre-se aqui um mar de oportunidades. De uma forma geral, e só para vermos, anteriormente mais focado na parte tecnológica, atualmente temos 3 grandes pilares deste programa, sempre liderados com a componente da excelência científica, daí um conjunto de financiamentos só para investigação, dando agora espaço à componente empresarial também para ter uma verba específica dentro do programa quadro, coisa que até então não acontecia. Instrumentando por três grandes eixos, já vou explicar, mas não queria aqui alinhar muito, mas tecnologias de informação, nanotecnologias, os materiais avançados, a parte das biotecnologias e toda a componente de manufatura. Estas são as áreas-chave da União Europeia, porque são estas que são aquelas que movem as outras áreas e, por outro lado, são complementares, a investigação é complementar também. A questão do acesso a financiamento, o Risk Sharing Financing, na nossa dinâmica atual também se verificou isso. Quando se fala na questão do investimento, o Angel ou Business Angel ou o capital de risco, é algo que Portugal começa a entrar agora. Nós próprios também somos Business Angel de um fundo nacional para a área, ou seja, temos um fundo que podemos investir onde queremos e estamos a verificar também que há uma falha de contexto, não existem tantas ideias quanto isso, não existem tantas iniciativas, as dinâmicas, ainda estamos a caminhar aqui. A nível europeu também estamos aqui a caminhar, a transição não vai ser para dar fundos como outrora, será um bocado para partilha de risco e captar investimento privado, que esta é um bocado a lógica destes fundos também, há alguma partilha pública, tivemos que arrancar, não somos os Estados Unidos, e daí há essa componente. Por outro lado, e aqui onde também entramos, os grandes desafios europeus, que é a questão da saúde, toda essa componente, saúde, a parte do envelhecimento da população, a questão da segurança alimentar, toda a componente alimentar,
Eficiência energética, toca isso, ou seja, quando pensamos nos hotéis, não sei se faz, se não faz, mas às vezes tentamos entrar, temos algumas spin-offs já em determinada área, a monitorização, sei lá, de todo o sistema de ventilação, dar um sistema, existem algumas iniciativas também de dar quase a pessoa personaliza o seu ar-condicionado, existem poupanças específicas, entramos noutra esfera. Por outro lado, sabemos que há mercados que ainda não estão abertos, quando falamos do aging, estamos a vender para nós próprios, ainda não somos, ou seja, ainda não podemos comprar tecnologia, também existe tecnologia, mas ainda não existe mercado, portanto existem grandes desafios para a União Europeia e serão esses que vão ser cumpridos. Dentro do turismo já vimos alguns, que é a questão sazonal, a questão das pessoas, a ocupação sazonal utilizando pessoas que não fazem turismo por regra, e existem grandes estudos nessa área, que é a questão de algumas pessoas incapacitadas, a questão de pessoas com menos poder económico, mas se fizermos um projeto e se começarmos a analisar, se calhar um nórdico tem mais poder económico do que nós numa época alta e poderíamos fazer aqui uma dinâmica de mobilidade, está a ser estudado, neste caso foi estudado por vários países, isto dava muita componente, mas só queria dizer aqui, e se calhar deixava só esta nota, que este é o ponto principal, para a componente empresarial vão-se lançar 3 tipos de instrumentos que me parecem os mais úteis, que é a componente, utilizando o modelo americano, que é o sistema de voucher de inovação, cá em Portugal também o temos, mas numa escala controlada para compra, neste caso a organizações académicas, portanto vai existir uma dinâmica de prova de conceito de tecnologia, ou seja, qualquer organização, PME, poderá num sistema ágil, que eles estão a prever isso, propor um projeto e receber uma verba reduzida para provar conceito, logo a seguir demonstração e piloto, sem necessidade de consórcio, entrada no mercado, beneficiando de capitais de risco, portanto temos aqui um conjunto de dinâmicas que podem ser benéficas, têm que ser estudadas e para terminar aqui, por último, vai haver um único pacote de regras para todos os programas, coisa que não acontecia até aqui. Se uns eram financiados a 75% e a gestão era a 50%, ou a 100%, perdão, e a divulgação a 50%, se entrássemos noutro programa já a componente era diferente, a duração era diferente, aqui vai haver um pacote standard. Também vão existir intervenções nos fundos estruturais, nós próprios vamos ter que alinhar os nossos fundos estruturais com as mesmas dinâmicas. Se nós trabalhamos a nível europeu e nós somos líder a nível nacional de promoção de projetos, quem conseguiu mais contratos 2007, 2000 e neste caso 2011, 14ª PME a nível europeu, contratos para nós próprios e não estão contabilizados a questão dos clientes, ou seja, conseguimos porque muitos dos instrumentos trabalhamos nessa área de intervenção, porque por vezes quem está mais apto, porque conhece a área, a participar nisto, não tem estrutura, não tem capacidade, não conhece as dinâmicas para participar. Portanto, esse também é um ponto aqui bastante importante. O financiamento vai deixar de ser um bocado variável, vai ser pago a 100%, custos diretos. Estamos a falar, quando falávamos da questão do investimento, desenvolvimento, estamos a falar de recursos humanos, toda a componente associada a desenvolvimento, e os próprios equipamentos já entram em custos indiretos, mas a amortização, mas materiais, toda essa componente, pagos a 100%, e vai existir uma taxa fixa de overheads, ou taxa com participação por custos indiretos, neste caso de 20% dos custos diretos. Quer dizer que a investigação e desenvolvimento orienta, quer seja à fronteira, que não é para aqui, poderemos colaborar, mas não vai ser para aqui, mas a componente de mercado vai-nos ser paga a 120%. Portanto, quando passamos só para o mercado a componente de desenvolvimento, poderemos começar a ver isto, ou a tentar enquadrar isso na nossa atividade sobre 2 vias. Uma coisa é desenvolvimento e eu vou-me posicionar mais à frente, apesar que já é mais próxima do mercado. Outra é quem paga a conta imediata, que será o cliente. Sendo que a nível europeu, e nós temos já alguma experiência disso, toda a facilidade de financiamento é muito mais fácil e ágil do que os programas nacionais. Regra geral, ganhamos um contrato, entre a submissão e a aprovação pode demorar e a assinatura do contrato 9 meses, é a parte mais complexa, mas adiantam-nos 50% sem qualquer garantia, contra a apresentação de garantia, do incentivo logo com a assinatura do contrato. A nível de relatórios, estamos a falar meia dúzia de relatórios, mais na componente técnica, não de controlo, mas de evolução, e na parte financeira, poderemos estar sujeitos ou não a uma auditoria, temos que cumprir as regras. Portanto, é mais ágil ainda, se às vezes algumas das desculpas são que é mais complexo, a parte da verba, não é. Eu terminava, deixava a apresentação e punha-me, neste caso, à disponibilidade para eventuais contactos. Por último, e fechando aqui,
O turismo está incluído, não estava até agora, no novo programa complementar ao Horizonte 2020, que é o programa COSME. Nesse sentido, existem metas específicas para o setor do turismo, quer seja da ocupação, quer seja alguns critérios que vocês sabem melhor do que nós, sem dúvida. Portanto, até então o turismo não era visto como uma área fronteira e toda essa componente, mas não estava vincado e com um orçamento dedicado. Portanto, existe aqui uma nova transição que pode ser aproveitada. Isto não é feito de um dia para o outro e acho que até 2014 estarão preparados, se tomarem as diligências corretas, também para se orientar nesta componente e ver isto já como um todo, quer seja desenvolvimento, inovação e quer seja a vossa orientação ao mercado.